e não vai ser especificamente essa pessoa que ele pediu, ou não. E a gente falou que o quê? Que em geral a pessoa não tem essa ideia, ela não é makpid, ela não é makpidah, quer dizer, ela não tem esse rigor, ela não é exigente com relação a isso, de exigir que tem que ser justo a pessoa que eu pedi para fazer aquilo, ela tem que fazer, e não seja um outro. Não, a gente não fala isso, a pessoa sim aceita. Importante que seja feito. Exatamente. E com relação a guardar? Com relação a guardar é diferente. Por quê? Mas por que você acha que é diferente? Porque com relação a guardar tem mais... Não, então, perfeito. Não é que eu vi isso em algum lugar e eu que tô tentando lembrar. Mas Talvez se o relação... Rabino falar, certo. eu vou lembrar. Não, perfeito. Agora em Babacama também, com relação a essa situação que eu guardo, tem mais possibilidade, mais argumento para dizer que o cara quer justo você que guarde, não outro que guarde. Isso se chama no Talmud, você eu confiei, no outro eu não confio. Em relação a guardar, em geral. Guardar, uma coisa é guardar... Eu queria você para guardar, não queria o outro. Então você não teria direito para... A gente não pode assumir automaticamente que o cara não tem problema quem vai guardar. Não, porque talvez ele quer que você guarde e não que o outro guarde. Sim. Com relação a quem vai fazer a shlichut, que é uma coisa mais simples. A princípio, pelo menos, é uma coisa mais simples. Não é um carro, né? Certo. Então talvez não quis justo você. Então, ou seja, mas pretende ser feito aquilo. Mas quando se trata sobre guardar, ele quer que seja uma pessoa boa, que ele confia. Então, talvez você ele confia, ou talvez ele não confia tanto. Então tem mais argumento para falar aqui. Mas a gente pode estudar essa. É uma discussão entre Rava, acho que era Rava e Abai, se eu não me engano. Shomer Shemashar é um Shomer Shemashar de Shomer. E principalmente, enfim, se você tem, porque tem níveis de Shomer também, né? Tem níveis, enfim. Também tem uma questão de juramento, por exemplo. Tem certas situações que o cara pode falar, você eu confiava no seu juramento, no outro não confio no juramento dele. Enfim. Então tem essa ideia para a gente assumir que talvez não poderia ser feito isso. Mas depois a gente pode ver esse caso com mais detalhes. Agora só no nosso caso... E aí mas é uma outra questão. É uma questão tanto de ação, mas é uma questão também de alárrica. Será alárricamente significa falando, será que eu tenho o poder de... Porque um shaliach, na verdade, não é só que... Então, se o shaliach é uma questão só de uma ação prática, então não tem alguma transmissão espiritual. Não é que eu transmiti meu espiritual para você. Então, por isso não faz diferença. Eu levo essa carta para a tua pessoa. Não tem nada espiritualmente que foi transmitido de mim para você. É só uma questão de ação. Mas quando se trata de uma situação que teve alguma coisa espiritual que foi transmitida, então no caso, né, do tefilim, no caso leva essa carta e coloca lá no Rebbe. Mas aí não sei se é mitzvah, mas então aí se os Hassidim, enfim, que são mais espirituais, talvez então diriam que tem a ver um pouquinho mais no lado espiritual. Então já que tem a ver com o lado espiritual, talvez eu quero justo você, ou pelo menos eu transmiti alguma coisa para você. Enfim, mas tudo bem, então pode até Mas vamos falar aqui no caso de mitzvah. Eu pedi para uma pessoa, você vai lá e acende as velas. Será que eu tenho direito de passar para uma outra pessoa? E qual seria talvez a pergunta? Que nesse caso, eu na verdade estou transmitindo não é só uma questão de ação, mas é uma questão de transmissão de pessoa. Quando eu pedi para você fazer as velas, na verdade o que eu estou fazendo aqui por mim é de certa maneira a gente está tendo uma conexão espiritual que a minha pessoa... de confiança. Mas não é uma questão de confiança, é uma questão espiritual, não é uma questão de... ou seja, obviamente, confiança, mas no sentido que Hashem, ele permite com que seja considerado, ter aqui uma conexão entre os dois, e através disso eu passei para você, a minha pessoa passou para você, e é considerado como aqui teve uma transferência, né, vamos chamar assim, de pessoa, vamos chamar assim, a minha Neshama, de alguma forma, enfim, está havendo uma conexão com a sua pessoa, e através disso você então quando você está fazendo aquilo é como se fosse o que eu estivesse fazendo, porque aqui tem uma coisa espiritual que aconteceu, uma transação, vamos chamar assim, e que agora então quando você está fazendo isso aqui por mim, na verdade eu transmiti uma coisa minha para você, teve aqui uma transferência entre o meu lado espiritual para o seu, e aí através disso você pode cumprir essa coisa. Agora será que você... Exatamente. Então, mas agora será que você poderia passar isso que eu te dei agora uma transferência espiritual minha? Você conseguiria passar para uma segunda pessoa essa transferência espiritual? A minha pessoa que eu passei para você, né? Você está no meu... Difícil, né? Será que você poderia passar para um outro?
complicado. Porque, assim, uma coisa que é mais ou menos... Porque às vezes a pessoa mostra pra mim que ela tá direitinho, depois vira de costas. Às vezes eu vejo a pessoa direitinho e tal, né? E aí depois vira uma mochila. Não, mas... não vai acender a vela. E não, aí... mas aqui não é uma questão de material, é uma questão espiritual. Não é uma questão aqui não é uma pergunta mais de uma questão de permissão ou não. Porque se trata... Não, eu acho que não pode, não. Aqui é uma questão se você consegue, se o shaliach ele pode passar aquilo que ele recebeu do outro, né? Ou ele recebeu do outro a alma dele, vamos falar assim, vai. E agora eu posso então ir lá e acender a vela por ele. Será que eu consigo passar essa alma dele que está dentro de mim para uma terceira pessoa? Não é uma questão de permissão, uma questão... pode, acho que pode. Sim, mas o que eu quis falar é que não é uma questão material isso daqui, é uma questão totalmente espiritual. Por exemplo, um caso que é bem estranho, mas assim, não é que é bem estranho, mas vou falar assim, pela Lahá, então, qual seria um caso clássico, né, que você pode mandar um mensageiro? Um caso clássico que a Mishnah nos ensina em Kiddushin. A Mishnah nos ensina em Kiddushin, no Daf Mem Bet, na página 42, que a pessoa, ela pode casar através dela mesma. Eu pensei nisso. E através de quem? Do irmão. Não, aqui é através do seu mensageiro. Ela pode casar através dela mesma. Não, eu confundi. O irmão é quando falasse, desculpa. É o mensageiro, pode casar. Ela pode casar através, ela mesma casa, ela vai lá, enfim, dar o anel, ou através do mensageiro. Ela pede para o mensageiro ir lá e dar o anel por ele. E assim também a mulher. A mulher ela pode casar através dela mesma. Ela vai lá e recebe recebe o anel do marido, da pessoa, do homem. Ou ela manda um mensageiro para receber por ela o anel, para receber por ela o objeto que vai santificá-la, o objeto que vai fazer o casamento, que vai santificá-la para, enfim, como a gente pode chamar isso? O anel, enfim, aquilo que é o valor, ela vai lá e recebe o valor, enfim, aquele objeto que vai ser o objeto que com ele vai ser feito o casamento. Então, o que a gente aprende daqui, na realidade, né? O que a gente aprende dessa Mishnah? Então, que tanto o homem pode, ou ele ir lá e fazer, ele vai lá dar o anel, ele vai dar o valor, ou ele pode pedir para um mensageiro. Haish mekadesh bo o bishlucho. Haish mekadesh, o homem, ele pode santificar bo, ele próprio, ou bishlucho, ou através de um mensageiro. Ele manda uma pessoa para fazer por ele isso, para ir lá entregar aquele valor, aquele anel para a mulher. E a mulher é a mesma coisa. Haisha mitkadesh ba, a mulher é santificada ela mesma, se ela está lá presente, o bishlucha. E através de um mensageiro, se ela quiser, ela pode nomear uma pessoa para receber por ela. Então, qual é a grande novidade que nós aprendemos desta Mishnah, né? Enfim, a transferência, né? É a transferência de pessoa, a transferência de pessoa, quer dizer, a transferência da minha alma, da minha pessoa, do meu eu, enfim, para uma outra pessoa. Que literalmente, né, eu estou transferindo a minha pessoa para essa outra pessoa e através que essa pessoa vai receber por mim, é considerado como se eu estou casando, considerado como se eu estivesse casado. É considerado como se eu estivesse recebendo, por isso o casamento é efetivado. O casamento ele é eficaz, ele é efetivado, ele é válido, mesmo que eu ainda não recebi, né? Enfim, mesmo que o marido não deu, enfim, foi um mensageiro, mas o casamento é 100% casamento, ele é válido, porque pode haver assim, então sim, essa transferência de pessoa, essa transferência de alma, enfim, essa transferência do eu, de identidade, e através disso a outra pessoa, ela literalmente... A procuradoria, ela não tem isso é só uma coisa que, agora é uma questão espiritual. A procuradoria é uma questão material, eu te dou direito. Mas não é que aqui teve uma questão espiritual. No judaísmo, não. Quando se trata sobre mitzvot, na verdade, aqui tem que ter uma transferência, não só uma permissão material. Tem que ter, na verdade, uma questão espiritual, que você literalmente está no meu lugar e você vai receber, vai ser considerado como se eu tivesse recebido. Porque a partir do que ele recebeu, já está casado. E depois que recebeu, tudo normal. Tá tudo casado. Faz tudo normal. Sim. Festa, tudo noivo faz. Aí faz. Aí é uma questão técnica. Aí pode fazer como quiser. Isso já é uma questão técnica. Ou seja, isso é um caso muito hipotético. Por quê? Porque eu já vou falar, mas depois pode fazer como quiser. Se quiser fazer depois festa, faz aí. O ponto é que o casamento é 100% casamento. Vale 100%. Só que o que é a novidade que a gente aprende dessa Mishnah é que, enfim, que o casal não precisa estar presente no casamento. É isso que a gente...
Pode ter todos os convidados. Pode comemorar, pode consumir bastante, mas tem casal, só os 2 mensageiros lá dos O casal não precisa estar no casamento, pode ter lá só o mensageiro dela e o mensageiro dele, entrega para o mensageiro dela, e através disso está 100% casado. Isso é muito bacana. Vamos lá e faz um matrimônio, faz toda a parte burocrática e a gente já vai pegar nossas malas, já vai viajando, já vai antecipando as coisas. Certo. É curioso mesmo. Enfim, entre os grandes eruditos, enfim, então, assim, entre os grandes